22. O texto vem nos falar sobre a porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida no meio dos servos de Deus, que é a passagem da porta estreita. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E como tema dessa mensagem é uma pergunta que vem fazer nós refletirmos sobre onde estamos. A pergunta que eu te faço nessa manhã é, irmão, tu é de qual porta? Tu és de qual porta? A pergunta reflexiva nessa manhã é essa: tu és de qual porta, irmão? Nós somos de qual porta? Você vai já entender o porquê dessa pergunta. Porque as escrituras sagradas vêm nos relatar de duas portas: a porta estreita e a porta larga. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa palavra, essa mensagem que nós vamos meditar, ela está localizada no livro de Lucas, que é conhecido como Evangelho, e é um livro biográfico, onde conta a trajetória de Jesus e milagres e prodígios operados por Jesus. No contexto dessa mensagem, no versículo 22, Jesus estava passando por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus responde a minha pergunta sobre quem será salvo, que está em Lucas 13, 23. Ele não dá números, mas aponta o caminho da salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa passagem em Lucas 13, 22 tem relação com Mateus 7,13, que também fala da porta estreita e da porta larga. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 24, irmão. Respondeu-lhes: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui ele adverte que venha haver esforço para entrarmos pela porta estreita. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E diz que muitos procurarão entrar, aleluia, porém não poderão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitos procurarão entrar, mas não entrarão, porque muitas vezes não tem um arrependimento verdadeiro, porque não tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ontem eu meditando nessa mensagem, hoje pela madrugada, e para nós obtermos salvação é necessário termos um relacionamento verdadeiro com Jesus. Verdade, aleluia, Jesus. É necessário termos um relacionamento verdadeiro com Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A porta estreita representa Jesus Cristo como o único meio da salvação, e o chamado para uma fé verdadeira, não uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, aleluia, urgente e obediente. Muitos tentarão entrar, mas não conseguirão, porque é preciso renúncia, oh, glória, é preciso obediência. Muitas vezes temos o desejo de até estar com Jesus, temos o desejo muitas vezes até de servir Jesus com excelência, mas aí quando chega a questão da renúncia, a questão da obediência, a questão de deixar o teu ego de lado, de deixar o teu eu de lado, de deixar a tua prepotência de lado, de deixar o teu pecado de lado. Quando eu falo teu, eu também incluo o meu, até porque eu estou pregando aqui, a palavra também serve para quem está dentro da igreja, irmão. Verdade, Jesus. Porque todos os dias nós temos que nos consertar. Verdade, sim. E também tem o fato de não estar disposto a se arrepender dos pecados. Muitas vezes, muitas pessoas não estão dispostas a se arrepender dos seus pecados. Muitos missionários José Carlos não querem pagar o preço, porque vai te passar pela porta estreita, é apertado, é dolorido, tem que pagar o preço, tem que pagar o pato. Louvado e
servos, de irmãos que não querem pagar o preço, que não querem, louvado seja o nome do Senhor, negar o seu ego, negar o seu eu, negar a prepotência. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 7,13, que está também um pouco contextualizado. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e é espaçosa o caminho que conduz para a perdição. Meu É Deus. espaçoso, é confortável. Verdade. Quando você vai, escolhe ir pela porta.